O ex-presidente Michel Temer foi absolvido pela Justiça Federal. Ele era acusado de receber propina para favorecer empresas portuárias. A Justiça entendeu que a denúncia não ficou minimamente demonstrada. A sentença é do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara do Distrito Federal. Na decisão, o ex-presidente Michel Temer foi absolvido sumariamente no processo em que era acusado de favorecer empresas do setor portuário. Temer se tornou réu no inquérito dos portos em abril de 2019. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a empresa Rodrimar pagou propina ao ex-presidente em troca da publicação de um decreto, em 2017, que alterou as regras de concessão do setor de portos. Além de Temer, viraram réus e foram agora absolvidos Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor da Presidência da República, o coronel João Batista Lima Filho, sócio da empresa Argeplan, o empresário Carlos Alberto Costa e executivos da empresa Rodrimar, o dono da empresa Antônio Celso Greco e o ex-executivo Ricardo Conrado Mesquita. O caso dos portos surgiu a partir de interceptações telefônicas que, segundo a acusação, indicariam que Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer, defendeu interesses de empresas que atuavam no setor de portos. Essas escutas foram feitas depois que Loures foi flagrado correndo com uma mala de dinheiro em São Paulo. No áudio, Loures conversa com Gustavo Rocha, então chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, e defende mudanças no decreto que poderia beneficiar a empresa Rodrimar. Na decisão, o juiz inocenta Temer e os outros 5 réus, afirmando que não se apontou quais seriam as vantagens indevidas recebidas ou prometidas, não se indicou como teria se dado esse ajuste entre os denunciados, não se apontou uma única razão pela qual terceiros iriam despender valores em favor de agente público por um período indefinido de tempo. O juiz afirma ainda que a conduta imputada a Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, corrupção ativa qualificada consistente na promessa de vantagem indevida a Michel Temer para a edição do decreto, ato apontado como benéfico às empresas do Grupo Rodrimar, não restou minimamente demonstrada e que, além de não identificar as vantagens indevidas supostamente prometidas, a denúncia se esquece de apontar que o chamado decreto dos portos não alcançou as empresas do Grupo Rodrimar. O magistrado decidiu, então, absolver sumariamente os réus, tendo em vista que os fatos narrados, evidentemente, não constituem crime. A cena protagonizada por Rocha Loures, correndo com uma mala de dinheiro, está sendo analisada em outro processo, que ainda corre na Justiça Federal. Esse processo ficou parado no caso específico de Michel Temer até a conclusão do mandato dele na presidência da República. Mas com o fim do foro, foi enviado para a primeira instância e ainda está na fase de produção de provas. Os advogados de Rocha Loures, que chegou a ser preso, argumentaram que ele não sabia que havia dinheiro na mala e que muito menos o montante seria para ele, Rocha Loures. Uma outra ação sobre a suposta participação do ex-presidente Temer e aliados numa organização criminosa que teria atuado para desviar recursos da Petrobras e de outros órgãos públicos também espera sentença. A defesa de Temer nega as acusações. Em 2019, a Justiça Federal do DF absolveu Temer da acusação de obstrução de justiça, que foi feita também na esteira da delação da JF. A defesa de Temer considerou que a decisão fala por si e que confirma tudo o que foi dito ao encerrar a resposta à acusação apresentada no processo. E que, em nome do combate à corrupção, magistrados abandonaram a indispensável imparcialidade. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que a decisão demonstra claramente a ausência de comprovação de supostos ilícitos e que recebeu a decisão com serenidade. A defesa de Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita afirmou que a decisão reconhece que a denúncia apresentava fatos aleatórios e nenhuma prova de crime cometido pelos empresários. A defesa do Coronel Lima e
de Carlos Alberto Costa disse que a absolvição faz justiça.